Eu tenho um sarrafo de 40 milímetros por 20 de espessura, então vou dar dicas aí para vocês criarem molduras, e isso de repente pode até virar uma fonte de renda para você. E você criar molduras e começar a emoldurar peças, né, para as pessoas e ganhar um dinheirinho, por que não? O que uma moldura precisa ter? Uma moldura é feita de perfis, né? Perfis de madeira, de metal, de alumínio, por exemplo, onde você vai emoldurar alguma coisa, um quadro, por exemplo, uma tela, uma gravura. E aí o que você faz? Você tem que cortar a moldura nos tamanhos, né, no perímetro da peça que você vai emoldurar, fazer cortes 45 graus e fazer emendas bem feitas e com um bom acabamento. Então, isso realmente é um produto caro no mercado e dá para fazer coisas muito legais com a sua cara. Se você partir de um sarrafo reto, por exemplo, e simplesmente cortar meia esquadria e montar, vamos dizer, um quadro, você vai ter uma peça básica, bem simples, com tudo reto, por exemplo. Então, isso eu diria que é o mais simples. Mas você pode trabalhar esse perfil de uma forma que você crie detalhes no perfil e vá melhorando o resultado, né, de acabamento do seu perfil. E com isso a sua moldura vai ficar mais bonita. Aí você pega, por exemplo, esse perfil, um perfil de 50 milímetros por 20 de espessura, e ele tem já um detalhe aqui, tem um peito de pombo de um lado, um rebaixo arredondado do outro, e aqui por trás tem um rebaixo para você encaixar a gravura, o vidro, ou seja lá o que você for emoldurar. Então assim, é importante você pensar o desenho que você vai ter do seu perfil para você construí-lo. Então, verificar se é necessário um rebaixo e criar esse rebaixo. Esse rebaixo pode ser feito numa serra circular de bancada ou pode ser feito com uma tupia. A minha sugestão é que você faça um beneficiamento no perfil como um todo e depois você corte as peças nos tamanhos necessários para fechar o quadro que você vai emoldurar. Então, vamos partir aqui desse sarrafo de 40 milímetros e fazer um beneficiamento nele para ele ficar mais bonito. Eu vou usar para isso uma tupia com algumas fresas diferentes e vocês vão acompanhar esse detalhe que vai nascer aqui nesse perfil. Eu tenho aqui algumas opções de fresas, algumas com rolamento, que são essa fiada de fresas, e essas daqui sem rolamento. Então você precisa pensar, né, na interferência que você vai fazer no seu perfil. Então vamos pensar aqui esse perfil de 40 milímetros. Eu posso, por exemplo, um dos lados aqui, uma das quinas, fazer um arredondado. Um arredondado ele já muda bastante o visual de uma moldura. Então eu vou usar essa fresa que tem um arredondado com um raio maior, justamente para fazer esse arredondado aqui numa das quinas. Um dos lados arredondado muda realmente o acabamento. E agora eu vou fazer então um outro detalhe na quina oposta, para a gente ter o desenho da moldura como um todo. A segunda fresa que eu usei é a fresa chamada peito de pombo, então que cria esse desenho. Então eu tenho um lado arredondado e o outro lado com esse detalhe peito de pombo. Então já muda completamente o visual de uma peça reta. Já tem um outro acabamento. Bom, essa peça que eu acabei de fazer, ela tá simples. Ela tá uma superfície só aqui, uma espessura pequena. Porém, você pode incrementar mais a sua moldura, inclusive usando fresas maiores e combinações de fresas. Agora que eu tenho o perfil pronto, eu vou passar então para o corte meia esquadria e fazer a marcação da sua peça justamente para você não errar. Então o que acontece? Quando você tem o que você vai emoldurar, você tem a medida aqui por dentro. Então você tem que ter o excesso aqui, que é justamente a espessura, a largura, né, da sua moldura, ela tem que se projetar para os dois lados.
para as duas pontas. Então você tem o comprimento do que você vai emoldurar e mais 2 vezes a espessura da sua moldura. Agora, se você for ter um rebaixo por trás, onde a peça vai entrar, então aí você precisa descontar desse excesso que você vai cortar dos dois lados, porque vai haver o que? Um transpasse. Esse transpasse, as medidas vão se cancelar, então diminui a largura aqui, o comprimento da peça que você vai cortar. Esse daqui eu vou cortar um dos ângulos 45 graus usando essa caixa meia esquadria. É importante também você prestar atenção no desenho da moldura para ver qual lado vai ficar para fora e para dentro. Então, por exemplo, essa moldura aqui, peito de pombo, vai ficar para o lado de dentro. Então eu tenho que fazer o corte da meia esquadria assim, para que o arredondado fique para o lado externo da moldura. Outra opção para você fazer o corte meia esquadria são as meia esquadrias de bancada, que são máquinas elétricas justamente que conferem precisão e agilidade no corte meia esquadria. Porém, existe uma alternativa aí intermediária, que é a meia esquadria manual, que eu estou aqui com ela presa na bancada e vou fazer os próximos cortes nela. As peças já estão cortadas e agora eu vou colar. Para usar o gabarito, eu vou proteger aqui os cantos com um plástico filme, porque se vazar cola, a moldura não vai grudar no gabarito. Bom, o assunto moldura requer um acabamento primoroso, uma coisa bem acabada. Então aqui eu tô com a moldura já montada, né, com os cortes 45 graus bem feitos, colados. Então eu tô com uma peça uniforme, né? Como a gente partiu de uma madeira reta e chegou nesse resultado, agora eu vou trabalhar o acabamento da peça. Então eu vou lixar, deixar o acabamento bem liso ao toque e depois eu vou aplicar uma tinta. Você vai dar o acabamento na sua moldura em função do que você vai emoldurar. Então aí a sua criatividade é que vai mandar. Moldura pronta, finalizada, ficou muito legal. Aproveite esse conhecimento e crie suas molduras e de repente até torne isso uma atividade rentável para você, por que não? Então aproveita, deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!